nossa expectativa em relação a Deus diz muito sobre a relação que temos com Ele. A gente pode servir a um Deus comum, como podemos servir a um Deus extraordinário. Podemos servir a um Deus ordinário, que só faz as coisas em ordem, quando eu entendo, ou quando é natural, ou um Deus extraordinário. Mas Deus é extraordinário, Deus é incomum, Deus é raro. Moisés vive, por exemplo, experiências fantásticas com Deus extraordinário. Um dia o mar se abre, com uma coluna de água do lado direito e outro do lado esquerdo. Isso é extraordinário, isso é inusitado. Um dia, Josué precisa conquistar Canaã, e entre Josué e mais toda Israel existe uma cidade chamada Jericó. Você conhece? Jericó era uma cidade tão intransponível, e as muralhas eram tão largas que as pessoas construíam casas sobre as muralhas. A própria Raabe, que foi instrumento de Deus, ela morava em cima das muralhas. Eram muralhas densas, largas, onde existiam praticamente vilas sobre as muralhas. E aí um Deus inusitado, extremamente extraordinário, dá uma ordem para Josué rodear 7 dias, e no 7º dia dar 7 voltas. Eu nunca ouvi na história da ciência, ou na história da ordem, o fato de que você andar em volta de tijolo, derruba tijolo, nem tocar músicas. E aí um Deus extraordinário, na 7ª volta do 7º dia, toda uma cidade, toda a resistência de estrutura daquela cidade, ela vem ao chão de uma forma única. Há uma outra experiência que Josué vive também. Um dia ele está lutando contra os amorreus, e a batalha não terminou ainda, e o sol vai se pôr. E aí, esse texto eu quero ler com você, Josué capítulo 10. Ele levanta as mãos para o céu, e não sei de onde ele tirou essa ideia, mas ele levanta as mãos para o céu, e ele pede algo para Deus que talvez ele nunca tivesse ouvido isso na vida, mas ele pede para Deus parar o sol. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. Verso 13. O sol parou, a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar: o sol parou no meio do céu, e por quase um dia não se pôs. Versículo 14. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. É por isso que a gente tem o dia bissexto, né? Na realidade, Josué fala que o sol para e a lua para, porque ele não tinha um conhecimento científico. Na realidade, não foi o sol que parou, nem a lua. Quem parou foi a terra, né? O sol não se move, nem a lua. É a terra que se gira em torno deles. Como ele não sabia, ele diz: o sol parou. O que é interessante é que Josué conheceu um Deus extraordinário, e ele fez uma oração extraordinária. Ele pede: Senhor, para o sol, nós estamos no meio de uma batalha. Se anoitecer, a gente vai parar a batalha, vamos ser prejudicados. Então, mantenha o sol onde está, para a lua. E aí Deus olha para um camarada pedindo uma coisa inusitada, extraordinária, e Deus não fica nervoso com ele, Deus não fica bravo, Deus não fica revoltado, Deus não fala: que rapaz ousado, ou que rapaz enxerido, mandar mexer. E Deus entra na de Josué e fala: ok, você me pediu para parar o sol, você me pediu para mexer no eixo da terra, eu vou mexer então, legal, porque você ousou a pedir uma coisa extraordinária. Porque se você pede uma coisa extraordinária, é porque dentro de você, você tem a certeza que o seu Deus também é extraordinário. Isso foi extremamente inusitado. E eu quero motivar você nessa tarde, irmãos. Nós estamos perdendo a visão de que temos um Deus extraordinário. Nós estamos perdendo a essência de que o nosso Deus é incomum. Estamos cheios de orações comuns, orações previsíveis. Estamos tendo experiências rasas, sem entender que o nosso Deus é extraordinário. Existem centenas de milagres extraordinários que podemos viver, centenas de batalhas que podemos travar na oração, centenas de coisas que podemos falar com a autoridade que é no nome de Jesus, e muitas vezes estamos extremamente tímidos. Deus quer surpreender você, Deus quer surpreender a mim. Olha que lindo, o ministério de Jesus foi um ministério comum. Jesus não se vestiu diferente dos outros discípulos, ele não falava diferente. Jesus era tão parecido com os discípulos que no dia da traição, o combinado que Judas tinha com os soldados romanos era que Judas ia dar um beijo no rosto de Jesus, porque de noite
era imperceptível saber quem era Jesus. Eles tinham a mesma roupa, talvez o mesmo corte de cabelo, o mesmo jeito de andar. Jesus era muito comum, mas quando Jesus se via no momento diferenciado, ele era extraordinário. Ele andava como uma pessoa comum, ele se vestia como uma pessoa comum, ele conversava como uma pessoa comum, mas quando a fé dele era exigida, ele não era comum, ele era extraordinário. Quando alguém precisava ser curado, quando o demônio precisava ser expulso, quando alguma coisa precisava acontecer, quando ele estava sofrendo, ele não era comum, ele era extraordinário, ele era diferente. Você quer ver tanto como Jesus é extraordinário, como ele não gosta de seguir padrões? Em Marcos capítulo 7, versículo 33. Olha que lindo isso. Levam um surdo até Jesus. Trouxeram-lhe um surdo. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Qual era o problema desse homem? Ele era o quê? Surdo. E em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Pergunta a você, qual a relação científica ou de milagre de você ter uma pessoa surda, com problemas de audição, e você abre a boca do indivíduo e cospe na língua dele? Qual é a relação? Não me critique, porque foi Jesus que fez. É um Jesus que não está preocupado em ensinar uma coisa para o surdo, mas ele quer ensinar que ele é um Deus extraordinário, que as regras, a ordem para curar um surdo é colocar a mão na orelha do surdo e dizer: surdo, ouça. E ele diz assim: eu não vou curar esse surdo de uma forma ordinária, mas eu vou curar esse surdo de uma forma extraordinária. Aí levam para ele um cego de nascimento, em João capítulo 9, versículo 6 e 7. Aí levam o cego para ele pega o cego, ele cospe na lama, na terra, ele faz lodo. Ele poderia ter dito assim: olha, veja. Ele poderia ter colocado a mão de longe, ele não enxergue. Não, ele cospe no chão, ele faz lodo, ele faz uma pasta com a saliva, passa nos olhos do cego, e dizendo: vai se lavar agora. E quando o cego se lava, ele volta. Ele poderia ter feito um milagre de forma comum, ele poderia ter feito um processo simples, mas ele optou em dificultar, em colocar algo, porque ele não tem prazer que eu e você estejamos refém de um sistema para se sentir abençoado. Tem horas que o sistema não vai casar, irmão. Tem hora que a matemática não vai bater, e tem horas que as coisas não são lógicas, e se eu sempre precisar de uma coisa lógica para estar bem com Deus, tem momentos que eu não vou estar. Então Jesus não curou esse surdo cuspindo na língua, pensando no surdo, e pensando hoje, no ano 2018, para que você entenda aí, que tem várias formas de um surdo voltar a ouvir. Um surdo pode voltar a ouvir quando Jesus coloca a mão no ouvido, um surdo pode voltar a ouvir quando Jesus cospe na língua dele. Eu só quero dizer uma coisa: não importa o meio, o que importa é que ninguém para o que Deus tem para fazer. Ele faz e pronto. Ele faz e pronto. Mas muitas vezes nós caímos no erro da expectativa do algo comum. Algo comum. E perdemos a capacidade do extraordinário. Enchemos um baú de orações que nós enterramos, porque não acreditamos mais. Eu tenho um bico de papagaio, mas eu encontrei uma baita de uma fisioterapeuta, pastor. Ela me passou um remédio e a dor está diminuindo. A dor não precisa diminuir, Jesus pode curar o seu bico de papagaio. Olhamos para as pessoas que têm problema de audição, ou problemas em cadeira de roda, e paramos de orar por isso, de lutar por isso, porque a gente diz: a pessoa tem uma deficiência, e ela está vivendo bem assim. Mas não podemos ter orações comuns, porque servimos a um Deus extraordinário. O nosso Deus ainda cura paralíticos, o nosso Deus ainda cura cegos, o nosso Deus ainda liberta pessoas de drogas. Nós não podemos nos tornar uma igreja comum, nós não podemos ter orações comuns, nós não podemos limitar o nosso Deus a uma percepção de matemática, porque tem horas que 2 mais 2 não vai ser 4, e daí 2 mais 2 pode ser o que Deus quer que seja, e Ele vai fazer o que quer que seja, mas não podemos ser comuns, não podemos. Em Atos capítulo que nós lemos, na igreja de Éfeso, a igreja estava passando por uma crise, porque eles estavam servindo a um Deus comum, e quando eles servem a um Deus comum, eles começam a ir para a superstição. Começou a entrar na igreja de Éfeso adivinhadores, magos, e eles começaram a se perder. E Paulo chega em Éfeso, e ele encontra apenas 12 crentes, apenas 12, e ele se dá conta que a igreja de Éfeso só conhecia o batismo das águas.
Ele pergunta para eles: vocês conhecem o batismo das águas? E eles dizem: sim, conhecemos. O batismo de João, o batismo que Jesus ensinou. E aí Paulo pergunta: mas vocês conhecem o batismo com o Espírito Santo? E eles dizem: não. Ninguém nunca nos disse sobre o batismo com o Espírito Santo. E Paulo diz: ok, então vamos todos entrar para a igreja. E Paulo ficou 3 meses ensinando a eles o que era o batismo com o Espírito Santo. Porque se você não tiver um encontro com o Espírito Santo, é muito comum que o seu Deus seja um Deus comum. Se eu não tiver um encontro com o poder de Deus, é muito provável que as minhas orações sejam comuns, que a minha fé seja comum. E é muito provável que eu me limite a servir a um Deus comum. E Paulo entra e começa a trabalhar. Todos nós já vivemos experiências com Deus em comum, sim ou não, gente? Nós já vivemos. Todos nós já vivemos alguma coisa com Deus que a gente falou: não dá para explicar. Mas por que isso acabou? Por que isso morreu? Por que nada mais muda? Eu me lembro quando nós compramos o terreno, você sabe dessa história melhor do que eu. Tudo incomum, tudo difícil. Sofremos um golpe de estelionato e Deus nos permitiu entrar no mesmo lugar que nos despejou, a mesma instituição que nos despejou, e ela vendeu para nós de forma lícita. Nós compramos e não tinha concorrente. Passou 5 minutos que nós ganhamos a licitação, chegaram mais de 20 concorrentes, dizendo: nós ficamos parados no trânsito, ficamos parados no farol. Isso é extraordinário, isso não se explica. O leiloeiro falou: eu nunca vi isso na minha vida. Sabe por quê? Porque quando você oferece algo extraordinário a Deus, Deus também faz algo extraordinário na sua vida. Então Moisés, em Efésios capítulo 3, versículo 20, olha que texto lindo, gente. Aquele que é capaz de fazer o quê? O que é infinito? Não tem fim, não acaba. Ele pode fazer tudo. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Só que a gente lê esse texto até aí. A gente lê esse versículo até aí. Eu já vi pregadores dizendo: levanta as mãos para cá, porque Deus vai fazer infinitamente mais do que você pensa e imagina. Eu já vi gente cantando músicas dizendo isso. Mas o texto não acaba do que pedimos e pensamos. O texto termina dizendo: de acordo com o poder que atua em nós. Ele faz tudo, Ele pode tudo, mas o que limita o que Ele vai fazer é o que acontece em mim. O fato que Deus pode fazer tudo, Deus pode ser tudo, Deus pode ter o poder para tudo, mas se em mim não está acontecendo nada, se em mim nada acontece, também nada acontecerá. Eu me lembro da experiência de Moisés. A sua mãe, Joquebede, tem um desafio, porque todas as crianças agora do Egito estão ameaçadas de morte. O faraó manda matar todas as crianças. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 23, que por 3 meses ela esconde Moisés dentro de casa. Por 3 meses ela esconde o menino, talvez debaixo da cama, dentro do armário. Mas chega uma hora que não dá para esconder mais o menino Moisés. Mas preste atenção nesse texto. Vou ler, preste atenção. Nós estamos falando de Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais. Pois esses viram que ele era uma criança, que ele não era uma criança, e não temeram o decreto. Por que eles não entregaram o filho deles? Por que eles pegaram o filho deles e colocaram num cesto? Eu não pegaria a Júlia e faria isso. Seria num rio, pegaria um cesto, e pegaria teu filho de 3 meses e colocaria dentro de um cesto, e deixaria a correnteza levar teu filho sem saber para onde ia. Você sabe por que os pais de Moisés fizeram isso com ele? O texto diz: porque eles olharam para Moisés e viram que ele não era uma criança comum. Eles viram que Deus tinha dado um filho extraordinário. Quando eu olho para a minha vida e vejo que o que Deus faz em mim não é comum, eu perco medo. Quando eu olho para a minha vida e vejo que o que Deus tem para mim não é comum, eu perco medo. Eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de fracassar, eu não tenho medo de perder dinheiro, porque o que Deus tem para mim não é comum, o que Deus tem para mim é extraordinário. Eu não tenho medo. Eu pego o meu filho, eu fico imaginando Joquebede pegando Moisés, colocando no cesto, deixando o Nilo levar, e ela faz isso, talvez com lágrimas nos olhos, mas ela disse: Deus não me deu um filho comum. Se você quer ser comum, você sempre vai basear a sua vida pelos outros.
Seja um desempregado comum e veja o que acontece na vida de todo desempregado. Seja um pai comum e veja o que acontece na vida de todos os pais. Seja um marido comum e veja o que acontece na vida de todos os maridos. Mas comece a ser um marido extraordinário, um filho extraordinário. Comece a ser um profissional extraordinário. Você pode até ter sido mandado embora, você pode até ter sido demitido de forma injusta. Mas se você reagir de forma extraordinária, falando com Deus que é extraordinário, você não vai entrar numa linha estatística do que acontece com todos. Mas Deus vai gerar você um privilégio único de viver uma fase extraordinária, porque todas as crianças foram mortas, e o extraordinário filho de Joquebede foi parar no palácio do Egito, e mais para frente o futuro libertador de Israel. Deus é extraordinário, e Ele está atrás de homens e mulheres que despertem-se para viver o extraordinário. Eu os convido a orar como crentes que creem num Deus extraordinário. Eu os convido a cantar como crentes que acreditam num Deus extraordinário. Eu acredito a trazer as orações mais pesadas, as orações mais ridículas aos olhos dos homens, pedidos que para muitas pessoas é zombaria, é ridículo, você está sendo leviano em pedir isso a Deus. Mas eu convido a você abrir os baús daquilo que você enterrou pelo medo, ou por achar que Deus é comum. Deus está nos desafiando a voltar a pedir o sol para parar. Deus está voltando a nos desafiar a voltar a pedir que o mar se abra. Deus está voltando a nos desafiar a pedir que doenças incuráveis sejam curadas. Nós não podemos subestimar o poder que Deus pode fazer na vida dos nossos filhos. Eu não posso subestimar o poder que Deus pode fazer na minha renda, no meu salário. Eu não posso subestimar o que Deus pode fazer comigo, com os meus dons. Eu não posso. Não subestime o que Deus pode fazer. O pequeno bebê Moisés, Deus sabia, era algo extraordinário. Ele foi retirado das águas. Moisés significa retirado das águas. Deus pode derramar habilidades únicas em igrejas, pessoas, cidades. É isso que a gente quer buscar. É isso. Olhe para cá um instante. Esse video wall aqui, ele é composto por 6 televisores, 6 monitores. Então quando a gente pensa em cantar uma música, ou quando a gente pensa em ver um banner, você não vai olhar para lá. Você sabe que toda a imagem está limitada, né, dentro dessas 6 televisores. Não há nada para se ver ao lado. Toda a movimentação que a mídia manda está dentro dessa margem. 6 televisores. Isso chama-se, quando eu quero ver naturalmente, eu tenho um limite. Todos nós, na ordem da vida, temos um quadro, uma moldura, onde a gente sabe que ali é o meu limite. Eu só posso pintar dentro daquilo, eu só posso acreditar dentro daquilo. Eu só sonho com a minha família dentro daquilo, meu relacionamento. Todos nós temos uma moldura na vida. Todos nós temos. Mas muitas vezes o extraordinário é começar a enxergar fora da moldura. É começar a pintar quadros desobedecendo as molduras. Nem que comecemos a pintar sobre as paredes, nem que comecemos a pintar dos lados. Deus está buscando pessoas que consigam pintar fora do quadro. Deus está começando a buscar pessoas que consigam crer fora da caixa. Pessoas que estão aqui olhando para esse quadro, mas sabem que Deus pode projetar uma imagem lá. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele pode fazer. Ele pode desenvolver. Ele pode. O incomum choca, gente. O incomum incomoda. O incomum espanta. O extraordinário gera piada, zombaria. O extraordinário vai sempre gerar situações. O extraordinário é o surdo que Jesus cospe na língua. É o cego que ele passa barro no olho. E muitos deviam ter dito assim: o homem já é cego, coitado. Ainda vai me irritar o que sobrou do olho do homem? Isso é zombaria. Não parece ser zombaria? Agora pergunte para o cego, depois de ver, se isso é zombaria. Se ele não deixaria passar todo o barro do mundo no olho dele de novo. Pergunte para o surdo, depois de Jesus cuspir na língua dele e ele voltar a ouvir, se ele achou ruim de Jesus cuspir na língua dele. Podia ter cuspido até mais. A gente fica feliz, porque sabemos quem começa a obra e sabemos quem termina a obra. Pode até parecer zombaria, mas termina em milagre, termina em fé. É interessante perceber, para nós orarmos, falando sobre extraordinário, a capacidade que Deus tem de potencializar a gente. Todos nós temos uma leitura de nós mesmos, daquilo que a gente se acha capaz de fazer. Em Êxodo capítulo 35, versículo 35, ali há um convite para a edificação do tabernáculo, o templo. E ali a Bíblia diz que a todos
e deu capacidade para realizar todo tipo de obra. Quem deu? Deus. Como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino, de linhos de tecido azul, roxo, vermelho, como tecelões, todos eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Por que eles todos eram capazes? Por quê? Olha o que fala o versículo 31 de Êxodo 35. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. E encheu do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística. Eles eram incapazes. Quem os capacitou? O Deus extraordinário. Quem tratou a vida deles? O Deus extraordinário. Você pode servir a Deus como um comum, e é muito provável que você sirva a um Deus comum, mas você pode se transformar num servo extraordinário. Eu creio que existem pessoas aqui nessa noite que vão receber habilidades extraordinárias. Eu creio que Deus tem um tempo novo para a sua vida, porque eu não creio só num Deus que salva, eu creio também num Deus que chama, eu creio num Deus que convoca. Eu não creio só num Deus que quer te levar para o céu, eu creio num Deus que quer te fazer útil, eu creio num Deus que quer dotar você de habilidades únicas, um Deus que quer empoderar você e que tem pressa em fazer a mim e a você sermos filhos de Deus. Não queremos um templo comum, uma igreja comum, pregações comuns, voluntários comuns. Não queremos um louvor comum. Irmãos, eu amo o sistema de igreja. Eu sou igrejeiro. Eu vou para a igreja desde quando me entendo por gente. Mas tem hora que o sistema atrapalha. A gente tem que ter horário para tudo. Tem hora que o sistema deixa tudo chato. Tem hora que o sistema atrapalha. Agora é hora disso, e tem que ter mesmo, porque senão a gente não organiza. Mas tem hora que o Deus extraordinário quer quebrar tudo. Tem hora que o Deus extraordinário quer nos pegar de um jeito novo, quer nos dar uma experiência nova. E a gente está ali, o sistema é bom, mas o sistema é frio. O que importa é o Deus extraordinário. É chegar aqui sem reservas, dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu vou fazer a melhor oração da minha vida, eu vou cantar, eu vou me entregar, eu vou viver milagres, eu preciso de habilidades novas. É o Daniel que está na Babilônia, e ali, meu querido, ele não tinha nada, ele estava longe da família, longe dos pais, o idioma diferente, mas a Bíblia diz em Daniel 1,17, que Deus deu a ele sabedoria e inteligência. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, mas Deus vai te dar sabedoria e inteligência, e você vai ter um poder extraordinário, até mesmo onde você está. Eles estavam na Babilônia. É o José, que é traído pelos irmãos, jogado numa cisterna, você conhece a história, acusado de estupro, vai preso. Quanta coisa, quanto comentário, quanta situação. Deus o honra, e agora ele perdoa os irmãos, e é sobrenatural, isso é extraordinário, isso é demais. É demais. Eu creio que tem pessoas nessa reunião que precisam de uma ação de Deus inusitada, extraordinária, uma valentia extraordinária. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai te dar algo em comum hoje, uma força em comum, uma paixão em comum, uma fé em comum. Eu creio que talvez Deus poderia falar assim: olha, eu vou te curar desse jeito, e Deus vai deixar tudo mais difícil para que você entenda que Ele faz como quer. Ele não precisa ter a quantidade de dinheiro que você calculou para dar o que você precisa. Ele não precisa fazer do jeito que eu e você. Deus pinta fora da margem, gente. Eu e você pintamos dentro da margem, mas Ele pinta fora. Ele não precisa fazer igual. Ele não precisa fazer o que eu ordenei a fazer. Mas pastor, não é lógico. Mas não precisa ser lógico. Não é lógico cuspir na língua do surdo. Não é lógico uma criança, filha de um escravo, se tornar um príncipe no Egito. Não é lógico. Não é lógico, irmão. Paulo, o Saulo, o perseguidor dos cristãos, um camarada que estava lá no dia que Estevão foi apedrejado, se tornar o maior escritor da Bíblia, do Novo Testamento. Não é lógico, isso é extraordinário. Deus está procurando pessoas que queiram sair do ordinário para o extraordinário, para viver o melhor tempo de suas vidas. Olhar para as famílias, olhar para a nossa casa e começar a fazer orações extraordinárias. Teve muitas vezes que eu desisti de orações. A gente desiste mesmo. A gente acha que já está velho. A gente acha que não tem dinheiro suficiente. Ou depois de
tropeçar, a gente acha que talvez que não tem mais chances. Aí algumas orações a gente põe no baú, porque a gente fala, Deus não tem essa capacidade. Ou então eu não mereço. E aí passamos a adorar um Deus comum. Um Deus que não tem o poder de resolver os meus problemas. Um Deus que não tem o poder de resolver a minha vida. E eu começo a aceitar coisas. Aceitar situações. Nem falo mais para Deus isso. Eu aceito o fato de estar como estou, vivendo o que vivo. Só que isso cansa. Porque Deus não é comum. Hoje à noite fazemos uma decisão. Deixarmos o Deus comum ir embora. E voltarmos a adorar o Deus extraordinário. E se você quer que algo extraordinário aconteça na sua vida, comece a falar com Ele de forma extraordinária. Comece a orar de forma extraordinária. A crer de forma extraordinária. A cantar de forma extraordinária. A pedir de forma extraordinária. Senhor, o Senhor pode parar o sol aqui um pouquinho para a gente lutar mais um pouco. Ninguém nunca tinha dito isso na vida. O que ninguém nunca disse você vai dizer? O que ninguém nunca pediu para Deus e você vai pedir? O quê? Para o sol, Senhor. Para a lua. Deus olha e fala, encontrei um doidão, igual eu. É para já, para. Você sabe que a ciência, ela prova, pelos relatos bíblicos, históricos, que datam o dia da batalha dos israelitas com os amorreus. A ciência diz que foi, não é, para nós é verdade porque nós cremos na Bíblia. Mas a ciência constata que a mudança do eixo da terra, gerando o ano bissexto, ele é extremamente contemporâneo à batalha histórica, que não consta só nos registros bíblicos, mas que consta nos registros próprios do próprio povo amorreu, que houve naquele ano a mudança do eixo da terra por conta da oração de Josué. Ele orou e o sol parou. Na verdade não foi o sol, foi a terra. Mas o sol ficou lá em cima, parado.